Caverna Veriovkina, com uma profundidade de 2.212 metros, 7.257 pés, a Caverna Veriovkina detém o título de ser a mais profunda da Terra. Descer até suas profundezas imensas requer mais de 4 dias e milhares de metros de corda. E é claro, o que seria da caverna mais profunda sem algumas histórias assustadoras? Aqui estão esses relatos. Localizada na fronteira entre Rússia e Geórgia, encontra-se uma cadeia montanhosa conhecida como Montanhas do Cáucaso. Essa cordilheira é notável por várias razões. Primeiramente, abriga o Monte Elbrus, a montanha mais alta da Europa, com 5.639 metros, 18.500 pés. Além disso, na porção oeste da região da Abcásia, existe uma subcordilheira das montanhas do Cáucaso chamada Cordilheira Gagra. Esta área também abriga algumas montanhas de tamanho específico, sendo a mais alta delas com um pouco mais de 3.353 metros, 11.000 pés. No entanto, esta região é notável por outro motivo. A Cordilheira Gagra é principalmente composta de calcário, esculpida ao longo de sua história geológica pelos rios. Esses rios antigos têm origem em diversos desfiladeiros profundos e as maiores cavernas conhecidas na Terra atualmente. De fato, as Montanhas Gagra são o lar de 4 das cavernas mais profundas do planeta, sendo a Caverna Veriovkina a mais profunda, com mais de 2.314 metros, 7.000 pés de profundidade. Para se ter uma ideia, isso equivale a empilhar 23 estátuas da Liberdade umas sobre as outras. A entrada da Caverna Veriovkina está localizada a uma altitude de 2.286 metros, 7.500 pés, o que significa que é necessário escalar uma montanha literalmente para alcançá-la. Uma vez lá em cima, você se encontra cercado por penhascos rochosos das cadeias de montanhas, e no meio desses penhascos, existe um buraco que, à primeira vista, parece uma entrada de caverna comum, mas ninguém espera que ele se estenda por mais de 1,5 milhão sob a superfície da Terra. Quando a entrada foi inicialmente descoberta em 1968 por um grupo de espeleólogos, eles exploraram apenas até uma profundidade de 115 metros, 377 pés, antes de retornar à superfície. Em 1983, a caverna foi redescoberta por outra equipe de espeleólogos do Perovo Speleo Club de Moscou. Nos 3 anos seguintes, uma série de expedições aumentou em profundidade para cerca de 427 metros, 1.400 pés. No entanto, por razões não completamente compreendidas, não houve mais expedições até o ano de 2000. As explorações foram retomadas naquele ano. Em 2017, a equipe expandiu a profundidade máxima da caverna de 427 metros, 1.400 pés, para 2.994 metros e meio, 7.200 pés, e mapeou mais de 10,6 milhas, 17 milhas de túneis e passagens. Então, finalmente, em março de 2018, o ponto mais profundo oficialmente registrado da caverna foi encontrado no fundo de um lago de espessura, onde a caverna se conecta ao lençol freático, dando à Caverna Veriovkina uma profundidade total de 2.212 metros, 7.257 pés. 6 meses depois, em setembro, a equipa Perovo voltou para continuar a exploração da caverna. Desta vez, eles foram acompanhados pelos fotógrafos Rob Schone e Jeff Wade. Foi a mesma equipa de espeleólogos de classe mundial do Clube Perovo que realizou todas as descidas graves na Caverna Veriovkina e em outras cavernas profundas da Cordilheira de Gagra. Sob a liderança do líder da equipe Pavel Demidov, essa expedição retornou ao fundo da Caverna Veriovkina com o objetivo de coletar amostras de espécies desconhecidas e explorar algumas das passagens horizontais promissoras no fundo da caverna, enquanto Rob e Jeff documentavam tudo. Agora, em uma caverna com profundidade moderada, você ainda precisaria de uma quantidade significativa de equipamento, pois alimentos e equipamentos de escalada para cada membro da equipe são essenciais. No entanto, em cavernas tão imensas como a Caverna Veriovkina, a descida se assemelha mais a uma expedição que você esperaria ao escalar uma montanha de grande altitude. Se você já ouviu falar sobre o Monte Everest, pode estar familiarizado com o sistema de acampamentos múltiplos. Esses acampamentos são estabelecidos em altitudes progressivamente mais elevadas na montanha para armazenar alimentos e equipamentos, e para que os escadas rolantes possam descansar entre as subidas.
Para expedições que duram vários dias, seja em uma montanha ou em uma caverna de profundidade significativa, a quantidade de equipamento torna-se tão grande que é impossível transportar tudo de uma só vez. As pessoas precisam subir e descer várias vezes para levar carga após carga do equipamento necessário para garantir uma exploração segura. E a caverna Veriovkina não é uma exceção. Na verdade, devido à sua profundidade extrema, possui um total de 6 acampamentos em diferentes profundidades ao longo do caminho até o fundo. Desde a entrada, os escaladores deverão usar roupas especiais, arneses e capacetes equipados com lanternas. Eles então descem pelo primeiro poço na escuridão e atravessam uma série de túneis e passagens estreitas para chegar ao primeiro acampamento, situado a 610 metros, 2.000 pés, de profundidade. Nos próximos 4 dias, Rob, Jeff e os membros do Perovo Speleo Club avançaram até o acampamento 6, situado a uma altitude de 2.103 metros, 6.900 pés. Durante uma jornada, enfrentei temperaturas que mal ultrapassaram alguns graus acima de zero. Tiveram que se arrastar pela lama e pela água, passar por passagens totalmente estreitas e descer por um poço de 30,5 metros, 100 pés, confiando apenas em milhares de metros de cordas como seu meio de transporte de entrada e saída. Finalmente, chegou ao acampamento 6, localizado em um amplo túnel horizontal com solo arenoso, que seria sua base durante o restante da expedição. Durante os 3 dias seguintes, uma equipe saiu do acampamento para concluir suas tarefas planejadas. Uma delas foi levar Rob e Jeff até o lago localizado nas profundezas da caverna. Ao alcançarem o lago, ficaram surpresos com sua beleza, com suas águas azul turquesa cercadas por rochas de calcário negro. O lago tinha 15,24 metros, 50 pés de comprimento, 7,6 metros, 25 pés de largura e uma profundidade de 8,5 metros, 28 pés. Sem as luzes que trouxeram consigo, o lago permaneceu em completa escuridão sem cor. No 7º dia, tudo continuou indo conforme o planejado. No entanto, nesse dia, 2 membros da equipe precisaram partir mais cedo para pegar um voo de volta para casa. Quando chegaram ao acampamento 3, notaram uma grande quantidade de água entrando na caverna. Uma tempestade na superfície causou uma inundação repentina, enviando milhares de litros de água para o interior da caverna. Devido à espessura das camadas de rocha nas cavernas, a comunicação sem fio era impossível. Portanto, os espeleólogos precisam usar uma linha física que percorre toda a extensão da caverna para se comunicar. Os 2 membros da equipe tocaram facilmente na linha para alertar os outros sobre a enchente que se aproximava. No acampamento 6, não ficaram muito alarmados com o aviso, pois pulsos de inundação eram algo que os espeleólogos tinham que lidar com frequência. Um único mililitro de chuva se traduzia em 1 litro por metro quadrado, o que faria com que 1 milhão de litros recebesse 1.000 litros de água, o mesmo que apenas 1 mililitro de chuva caísse. Em caso de chuvas intensas, esse volume aumentou significativamente. A água se infiltrava nas cavernas em quantidades igualmente grandes e podia durar horas, dependendo da intensidade da chuva e da duração do evento. Mais uma vez, no acampamento 6, não havia grande preocupação, já que o grupo Perovo era composto por espeleólogos de classe mundial, e o plano era monitorar o nível da água e ajustar suas ações de acordo. Além disso, o acampamento 6 estava posicionado fora do eixo vertical principal, em uma área que parecia estar afastada do fluxo de água. O acampamento 6 estava localizado a uma altitude de 2.103 metros, 6.900 pés, enquanto a profundidade total da caverna era superior a 100.194,5 metros, 7.200 pés. Para que a água chegasse até eles, seria necessário preencher 91 metros, 300 pés, de passagens abaixo de sua posição atual. Cerca de meia hora após receberem o aviso, eles começaram a ouvir os primeiros filhos da água se aproximando. Inicialmente era apenas um sussurro distante, mas gradualmente se intensificava, lembrando-se ao ruído de um tremor se aproximando. Quando eu estava prestes a alcançar o acampamento, o som era ensurdecedor, fazendo com que a caverna inteira tremesse, como se um terremoto constante ocorresse. Rob estava começando o café da manhã quando o barulho começou a aumentar, e todos saíram apressadamente de suas tendas para observar a tempestade que se aproximava. Quando direcionaram suas lanternas para o eixo vertical, uma cascata de água desabou.
Rob ficou boquiaberto e quase deixou cair a comida que estava segurando. Como não tinha tanta experiência quanto aos membros da equipe Perovo, ele ficou genuinamente preocupado com o volume e a velocidade da água que entrava. No entanto, o local onde se encontravam-se completamente secos. Então ele tentou manter a calma como os seus colegas russos. Cerca de 2 horas após o início da inundação, que não mostrava sinais de diminuição, um membro da equipe pegou um som borbulhante vindo de um pequeno buraco próximo à tenda. Ele examinou o buraco, mas não conseguiu ver água. No entanto, decidiu informar o líder da equipa, Pavel. Mesmo assim, Pavel descobriu que isso era um tanto preocupante, e eles decidiram verificar um sifão próximo para avaliar o nível do lençol freático. Ao retornarem após 5 minutos, olharam novamente para o buraco e, desta vez, não apenas viram a água, mas também perceberam que estava subindo rapidamente, batendo nas paredes e quase saindo do buraco. O membro da equipe olhou para Rob, e Rob pôde ver que o rosto do colega estava claro. Ocorreu. Ele entendeu que era hora de sair imediatamente. Com o som garantidor da água, o caos começou no acampamento. Ninguém esperava daquele dia, mas agora todos estavam correndo, empacotando equipamentos essenciais. Rob e Jeff vestiram trajes de látex sobre suas camadas de lã, aplicados por suas conchas e arreios de nylon resistentes à abrasão. Em um momento difícil, Rob tomou a difícil decisão de abandonar todo o seu equipamento fotográfico e itens pessoais, que valiam bolsas de milhares de dólares. Ele sabia que não poderia arriscar ser atrasado, pois isso poderia custar a vida deles ou a vida de seus companheiros de equipe. Ele retirou os cartões de memória de suas câmeras, colocou-os em um saco plástico e os guardou em seu traje de látex. Pelo menos ele poderia salvar todas as fotos que foram capturadas. Com isso, ele falou para os outros que ele e Jeff começaram a subir e, em seguida, iniciaram a escalada pelo poço vertical que rapidamente estava se enchendo de água, deixando os russos no acampamento Six para trás. Os membros da equipe Perovo esperaram pelo líder da equipe Pavel antes de iniciar a subida. Enquanto Rob e Jeff se aproximavam das cordas verticais, eles chegaram a uma passagem estreita que parecia uma ponte ao longo de uma parede. Antes da inundação, a câmara ao lado da ponte tinha uma profundidade de 18,3 metros, 60 pés, e uma largura de 7,6 metros, 25 pés, preenchidas apenas com ar. Agora estava quase completamente submerso, com a água quase alcançando o nível da ponte. No final dessa passagem estreita, onde as cordas verticais começavam, estava a origem da água que entrava na caverna. Rob adentrou na cascata que caiu do poço e prendeu seus dispositivos ascensionais na corda. Então, abaixou a cabeça, respirou fundo e começou a subir pela corda enquanto a água o atingia de cima. A força da água era tão intensa que parecia estar esmagando e sufocando-o, como se sua cabeça estivesse sendo pressionada contra os ombros. Felizmente, consegui inclinar o queixo para permitir que a água escorresse do capacete, criando uma pequena bolsa de ar para respirar. Concentrando-se apenas na corda branca bem à sua frente, moveu os dispositivos ascensionais ritmicamente o mais rápido possível. Finalmente alcançou uma área com um pequeno ponto onde poderia escapar da cascata e olhar para cima. Viu que a corda emergia de um buraco nas rochas, do tamanho de um ombro, que também era a origem da água. Saindo desse buraco havia uma mangueira de incêndio que parecia ocupar todo o espaço. Ele pensou que não conseguiria sobreviver muito à enxurrada intensa. No entanto, não poderia simplesmente parar. Ele era o líder da escalada e todos estavam atrás dele. Além disso, não tinha como saber como estava a situação lá embaixo. Tinha que pelo menos tentar sobreviver. Ao alcançar o buraco, a força da água era tão poderosa que ele só conseguia mover seus dispositivos ascendentes alguns centímetros de cada vez. Eventualmente, consegui superar a abertura e garantir que Jeff teria que fazer o mesmo. Não sabia ao certo se Jeff conseguiria, então continuava subindo o mais alto que poderia para sair do caminho. Em seu pânico, não veja que essa nova seção da caverna estava quase seca. A água fluía por um caminho diferente para a abertura, então ele estava relativamente seguro onde estava. No entanto, devido à adrenalina, ele continuou escalando rapidamente para salvar sua vida. Só então Rob viu o que estava fazendo quando Jeff se limitou a ele diminuir a velocidade. Ele parou imediatamente e espero que Jeff o alcance antes de continuarem. Quando Jeff finalmente conquistou, seu rosto estava pálido e seus olhos arregalados, mas ele exclamou aliviado que pelo menos estavam vivos.
Os dois compartilharam um olhar silencioso, preocupando-se com a situação da equipe Perovo lá embaixo. Robbie e Jeff finalmente chegaram ao acampamento 5, situado a 1.890 metros, 6.200 pés, onde estavam esperando, na expectativa de verem os russos a qualquer momento. Enquanto a caverna continuava a tremer ao redor deles, os olhares ocasionais olhavam para o abismo. Para sua surpresa e interrupção, vislumbraram um único farol subindo lentamente pelo poço. À medida que se aproximava, percebi que era Andrei. Quando Andrei finalmente chegou ao acampamento, perguntaram-lhe se ele tinha visto os outros e ele simplesmente balançou a cabeça silenciosamente. Todos ficaram sentados em silêncio, temendo o pior. Lá embaixo, quando Pavel retornou do sifão, a ponte pela qual Robbie e Jeff tinham passado estava completamente submersa. Os demais membros da equipe tiveram que nadar para alcançar as cordas verticais. Pavel foi o último a nadar, e à medida que emergia, a câmara se transformou em um redemoinho turbulento. Ele teve que lutar muito para chegar até a corda enquanto era girado pelo vórtice. Quando finalmente subiu, todas as passagens mais profundas estavam completamente submersas. 15 minutos depois de Andrei aparecer, mais 5 luzes começaram a subir pelo poço. Um por um, todos os membros restantes da equipe Perovo chegaram ao acampamento 5. Robbie testemunhou a elevação na passagem inundada e ficou percebido com a força e a habilidade deles. Um dos membros da equipe carregava um fogão e 4 sacos de dormir presos ao arnês. Robbie pensou mesmo como estava grato por terem sido os primeiros a subir. Se as compras foram as últimas, provavelmente não sobreviveram. Enquanto estavam no acampamento, rapidamente se abrigaram em suas tendas, tomaram café e riram da situação. Porém, Robbie ainda estava profundamente assustado. Por horas ele se decidiu a retirar o equipamento e continuou observando o abismo, preocupado com a possibilidade de a água continuar subindo. A cerca de 61 metros, 200 pés acima deles, havia uma passagem horizontal que eles atravessaram para continuar subindo na caverna. Normalmente essa passagem já estava parcialmente inundada, e eles precisavam rastejar por ela. No entanto, com todas as inundações, agora estava completamente submerso. Enquanto as inundações persistiam, eles ficaram presos e só puderam torcer para que a água não continuasse a subir. Pavel garantiu a Robbie que esperariam até a manhã seguinte para que a água se acalmasse. Ao longo das próximas 16 horas no acampamento, o rugido da água diminuiu gradualmente. O pulso de inundação durou um total de 20 horas, resultado de uma semana de chuvas constantes seguidas por uma tempestade severa. Uma semana de chuva saturou completamente o solo, de modo que quando a tempestade ocorreu, a água inundou implacavelmente a caverna Veriovkina. Foi notado mais tarde, através de um motorista de táxi, que as gotas de chuva da tempestade eram do tamanho das moedas. Essa experiência serviu como um aprendizado valioso para a equipe, que anteriormente operava sob a suposição de que a caverna só inundava durante o inverno. Após a expedição, foram elaborados planos para melhorar o monitoramento da superfície para prever a chuva. Além disso, outro acampamento foi instalado nas câmaras mais baixas para fornecer outra rota de fuga em caso de inundação. Apesar da interrupção desta expedição, eles pretendem, essencialmente, realizar tudo o que foi planejado. Novas passagens foram exploradas e mapeadas, amostras de espécies de cavernas foram coletadas, e embora o equipamento fotográfico tenha sido destruído, todas as fotos foram preservadas. Este não seria o último incidente na caverna Veriovkina. 2 anos depois, em novembro de 2020, observaram uma corda inserida na entrada da caverna, o que é normalmente proibido no mundo das cavernas, pois permite que qualquer pessoa acesse a caverna sem preparação adequada. 4 de agosto de 2021, a equipe Perovo retornou à caverna Veriovkina para continuar suas explorações. Eles seguiram a caverna da mesma forma que fizeram 3 anos antes, mas desta vez, a 396 metros de profundidade, encontraram um par de grampos e um machado de gelo. Isso era intrigante, pois esse equipamento não poderia simplesmente ter caído na caverna pela entrada. Não houve descidas diretas até o ponto onde o equipamento foi encontrado. Continuaram sua jornada até o acampamento permanente a 610 metros de profundidade, depois para o acampamento a 975 metros e finalmente até 1097 metros, o meio caminho da caverna mais profunda da Terra. Foi lá que encontrou o corpo em acomodação de um homem.
Ele usava um macacão camuflado, botas de rastreamento, capacete e ainda estava preso à corda que usou para descer na caverna. Dada a aparência de invenção, estimou-se que ele estava lá há meses. Embora não tivesse nenhuma identificação, as autoridades conseguiram identificar o homem como Sergei Kozev, de 37 anos, através de um banco de dados de pessoas desaparecidas. Utilizando as informações dos celulares encontrados com ele, as autoridades conseguem reconstituir o que aconteceu, levando à sua morte. Sergei morava em Sochi, Rússia. A história de Sergei Kozev é verdadeiramente intrigante e trágica. Ele era um entusiasta das atividades ao ar livre, e em 1º de novembro de 2020, partiu em uma expedição solo para as Montanhas Gagra, sem informar sua família para onde estava indo. O local para onde ele se passou, a Caverna Veriovkina, era um local extremamente remoto e desafiador, com poucas pessoas tendo explorado suas profundezas. Sergei havia se preparado extensivamente para essa viagem, possivelmente por quase um ano. Ele imprimiu mapas e materiais das expedições da equipe Perovo para ajudar na navegação pela caverna. Usando grampos e um machado de gelo, ele conseguiu acessar a entrada da caverna, onde fixou uma corda e desceu para a escuridão. Transportando 3 malas de equipamentos pelos túneis estreitos, Sergei chegou ao primeiro acampamento da caverna com sucesso. Mais tarde, ele deixou alguns dos equipamentos que seriam descobertos posteriormente pela equipe Perovo. Ele então prosseguiu para o segundo acampamento, onde parece ter vivido por cerca de uma semana antes de continuar ainda mais para dentro da caverna. No entanto, a partir do segundo acampamento, os desafios aumentaram consideravelmente. Existem poços verticais maiores e mais técnicos difíceis de serem escalados. Além disso, a caverna ficou muito mais úmida a partir desse ponto. O equipamento adequado é crucial para sobreviver ao ambiente denso, frio e úmido de uma caverna profunda. O relato sobre o momento final de Sergei é certo, mas parece que ele viu que não conseguiria descer mais na água com o equipamento que tinha. Tentou retornar à caverna, mas devido à sua localização em uma área técnica desafiadora, não conseguiu fazê-lo. Ele tinha ascendentes para as mãos, mas não estribos para os pés, o que significa que não tinha pontos de apoio para as longas descidas verticais. Provavelmente ele tentou escapar exaustivamente da situação, mas finalmente, devido ao cansaço e ao frio extremo, ele se deitou para dormir e não acordou mais. Quando seu corpo foi encontrado, a equipe Perovo alertou as autoridades. Devido à dificuldade da caverna e à profundidade em que o corpo de Sergei estava, uma equipe de resgate com mais de 100 pessoas foi necessária para recuperá-lo. Além disso, havia o risco de gases tóxicos serem liberados pela modificação do corpo, o que tornava a operação ainda mais perigosa. Infelizmente, para remover o corpo com sucesso da caverna, eles tiveram que cortá-lo em pedaços. Esta é uma história trágica que destaca os riscos extremos associados à exploração de cavernas profundas e remotas. Após a recuperação do corpo de Sergei Kozev, ele finalmente foi devolvido à sua esposa e filhos em Sochi. A Caverna Veriovkina continua a ser a caverna mais profunda da Terra até o momento. Contudo, a Terra é vasta, e as cavernas profundas não são facilmente visíveis como as montanhas. A classificação das cavernas mais profundas pode mudar à medida que novas explorações são realizadas. Esta história é um lembrete dos riscos e desafios envolvidos na exploração de cavernas profundas e remotas. A busca pelo desconhecido pode ser emocionante, mas também pode ser perigosa. É importante que os exploradores estejam preparados e cientes dos riscos envolvidos em suas expedições. Quero agradecer por assistir e compartilhar essa história, que será uma série de vídeos sobre exploração de cavernas. Se você gostou deste vídeo, deixe um like, pois é uma ótima maneira de apoiar o criador de conteúdo. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.